A gente é herdeiro da Igreja Católica. A reforma protestante se chamou reforma por quê? Porque ela estava reformando uma forma anterior que existia. Eu costumo dizer que a reforma criou um ente que fez dieta, mas que continuou o mesmo ente, mas mudou nomenclaturas, fez dieta de decoração de templo, não tem ídolos de gesso nem de pau, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Fizeram algumas mudanças na estética, mas os conteúdos essenciais foram muito pouco alterados, sem falar que o pastor evangélico foi ungido com o papel de um sacerdote católico, com a benesse de poder casar e ter filhos. Mas ele é uma autoridade constituída, ele é quem melhor interpreta a Bíblia, ele é quem faz casamento, ele é quem batiza. Ele é o sacerdote, chamado por outro nome. Mas é só uma reforma, e eu não creio em reformas, eu não sou reformista. O Evangelho não me permite ser reformista. Jesus não era reformista. Ele disse que ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Isso é reforma. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Isso é uma reforma. Ele disse, não dá certo, porque o pano novo vai arrebentar o velho e o vinho novo vai estourar o odre velho. Então ele disse, o vinho velho deixa ficar no odre velho. Se é novo mesmo, então ele pede odres novos. Tudo novo, a partir de um novo conteúdo, uma nova forma. Em cada nova geração, o conteúdo é o mesmo, agora as formas é que podem variar. E as atualizações do conteúdo se espera que aconteça. O conteúdo eterno é imutável. Agora, a aplicação dele em cada geração é que é mutante, é crescente e é transformador. Precisa ser assim, do contrário, não terá relevância para o mundo, não será sal para a terra, nem será luz para o mundo. Será sal no saleiro e luz debaixo do alqueire, não ilumina nada, nem coisa alguma e nem ninguém. Então, eu não creio nesses reformismos. Eu creio que cada geração deveria ser a primeira. Eu, quando me converti assim. E era isso que me fazia me sentir tão diferente de todo mundo. Porque eu não me sentia um cara, nunca olhei para Paulo como um santo, nem para Pedro, nem para nada, eram meus irmãos. Com a diferença que eles estiveram mais perto do fato histórico e eu bem mais distante. Por outro lado, eu tinha muitos conhecimentos que eles nunca sonharam em ter. Nem sobre o universo, nem sobre a vida, nem sobre as ciências, nem sobre a história, nem as lições da história, nem os erros deles, como é que se manifestaram na história, nem os acertos deles. Ou seja, eles eram cegos em relação a eles próprios. Paulo nunca pensou que ia ser tratado como o apóstolo Paulo, abramos irmãos, no livro, como se fosse a Torá do Velho Testamento. Ele só estava escrevendo aos romanos, aos efésios, aos coríntios. Ele não pensou que aquilo iria virar texto sagrado, como se fosse um texto das escrituras judaicas, colocados no mesmo livro que ia ser chamado de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus escrita. Nunca lhes passou pela mente. O Evangelho não chegou às primeiras gerações através de textos escritos. Foi através de pregação oral. Como foi Jesus fazendo com eles, eles fizeram. Eu estou dando a vocês o que eu recebi. O que eu ouvi, o que eu recebi, isso eu estou ensinando. Essa é a ênfase. Não era o texto que me deram, que o anjo me deu, era a compreensão do significado do Evangelho que era passada adiante. O primeiro texto cristão da Bíblia que nós temos na mão é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vem antes de todos os evangelhos, as cartas de Paulo. O primeiro evangelho que apareceu foi o de Marcos, depois o de Mateus, que é Marcos acrescido de algumas outras coisas, inserção de
Velho Testamento e dos oráculos do Senhor, que estão ali, a maior parte agrupados no Sermão do Monte, e uma quantidade grande de parábolas que não estão em Marcos, mas que estão em Lucas. Aí vem Lucas seguindo mais ou menos a mesma linha de construção de Mateus, mas com outro aplicativo, numa outra direção. Por isso tem um outro tipo de genealogia, tudo tem uma explicação. João não estava escrevendo um evangelho narrativo de reportagens. No princípio foi assim. No princípio, para ele, era o verbo, era a metafísica de todas as coisas, o que veio antes do primeiro ente existente. João trata não da genealogia de Jesus, mas da genealogia cósmica, universal, de todas as existências. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas ele escolheu 7 milagres que Jesus operou e encadeou no evangelho que ele escreveu, dizendo que era uma mensagem de 7 pontos, e no meio dos quais ele botou os aplicativos do que Jesus dizia sobre ele mesmo. Em cada um dos milagres vem um ensino correspondente ao milagre. É uma coisa simples de compreender, eu não tenho tempo aqui agora para explicar, mas eu já falei sobre isso milhares de vezes. Então, eles próprios nunca pensaram que iriam ter o tratamento sacrossanto que a gente dá a eles como homens praticamente não humanos, que é quase uma heresia você se olhar e dizer meu irmão Paulo, se não tem que olhar para cima de maneira admirada. Eu, por exemplo, só tenho Jesus, os outros são todos meus irmãos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.